Produtor rural, é melhor tributar na pessoa física ou na pessoa jurídica? Olá, meu nome é Max Bernardino, sou contador, especialista em contabilidade do agronegócio, diretor da NSG Contabilidade Consultiva. Estamos à disposição para atender você, produtor rural, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então vamos lá. Produtor rural, qual é a melhor opção? Tributar na pessoa física, tributar na pessoa jurídica? Precisamos entender essas duas formas de tributação primeiramente. Para a pessoa física, nós temos dois tributos principais. Nós temos a contribuição previdenciária da atividade rural, mais conhecido como FUN rural, onde você vai tributar sobre a comercialização da sua atividade rural a uma alíquota de 1,5%, certo? Podendo também ter a opção de tributar este fundo rural sobre a sua folha de pagamento, caso você tenha funcionários, onde aí você vai estar não mais utilizando a alíquota de 1,5%, mas sim a alíquota do INSS patronal de 20%, o RAT, que é a alíquota do risco da atividade rural, que vai ser entre 1% e 3%, e os terceiros, que no caso é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o INCRA. Juntando os percentuais, o seu fundo rural pode chegar a 25,7% sobre a folha de pagamento, ok? O segundo imposto, nós temos o imposto de renda pessoa física. No imposto de renda pessoa física, para você, produtor rural, a tabela progressiva de alíquotas, ela vai incidir sobre o seu resultado da atividade rural. Ou seja, as suas receitas menos despesas de custeio, menos os investimentos realizados na atividade rural, tudo baseado em documentação idônea e hábil, ok? Então, sobre esse resultado, se aplica a alíquota do imposto de renda pessoa física, conforme a tabela progressiva, como já falei, ok? Para o imposto de renda, também nós temos uma segunda opção, onde você pode ali estar presumindo que 20% do seu faturamento é o seu resultado da atividade rural daquele período. E sobre esses 20% do faturamento, ser aplicado a alíquota da tabela progressiva do imposto de renda pessoa física. Lembrando que se a sua atividade rural ela deu prejuízo, não vai haver ali a aplicação de alíquota do imposto de renda pessoa física, ok? E na pessoa jurídica, o que é que nós temos? Como na pessoa física, nós temos também a contribuição previdenciária da atividade rural, conhecido como fundo rural. Só que a alíquota para a pessoa jurídica é de 2,05%, que é aplicado sobre o seu faturamento, ou seja, sobre a comercialização da atividade da produção rural, ok? Também podendo o produtor rural, pessoa jurídica, optar pela tributação do fundo rural sobre sua folha de pagamento, da mesma forma que a pessoa física, certo? Podendo chegar ali uma alíquota total de 25,7% sobre a sua folha de pagamento, ok? Já a questão do imposto de renda, para a pessoa jurídica, nós temos o imposto de renda, pessoa jurídica, e também nós temos outros impostos, como, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, as contribuições sociais PIS e COFINS, e temos o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Então vamos falar um pouquinho sobre esses impostos da pessoa jurídica. O imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, eles incidem, como o próprio nome já está falando, sobre o resultado, lucro da pessoa jurídica, da sua atividade rural. Então, nós temos as receitas menos as despesas, e aí nós temos aí o resultado. Se deu lucro, então nós temos a aplicação
das alíquotas de 15% para o imposto de renda, de 9% para o CSLL. Mas nós temos aí duas formas também de tributar. Nós temos essa primeira forma que eu expliquei, que é chamada de lucro real, né? Ou seja, o lucro que de fato se deu ali da sua operação, da sua atividade rural, receitas menos despesas, como também nós temos o lucro presumido. Assim como na pessoa física você tinha a opção de presumir que a sua atividade lucrou 20% sobre o faturamento, aqui na pessoa jurídica também temos, onde esse percentual de presunção para o imposto de renda é de 8% do faturamento e para o CSLL é de 12% do faturamento. Sobre esses percentuais, aplicamos as alíquotas dos impostos, 15% para imposto de renda, 9% para CSLL, ok? Nós temos, claro, um detalhe para o imposto de renda é que nós temos a figura do adicional de 10%. O que é esse adicional de 10%? Quando o seu lucro de determinado trimestre ele der maior que 60 mil reais, o valor que passar 60 mil reais, você aplica 10% e soma com o seu imposto de renda a pagar, certo? Então, você vai ter ali o imposto de renda a pagar total, quando passar dos 60 mil, esse adicional de 10%, mais os 15% sobre o resultado, seja presumido, seja real, tá bom? E aí nós temos as contribuições sociais. Temos o PIS e o COFINS. Para algumas atividades rurais, né, nós temos a alíquota zerada para esses dois impostos, né? Então, é necessário ver se a sua atividade ela tem esse benefício fiscal da alíquota zero. Quando não temos a figura ali do benefício fiscal da alíquota zero, você vai observar se você é tributado pelo lucro real no IRPJ e CSLL, o seu PIS e COFINS ele será não cumulativo. Ou seja, você vai ter as alíquotas do PIS e COFINS e você vai pegar essas alíquotas sobre o seu faturamento e diminuir os créditos de PIS e COFINS. E aí você vai ter essas duas contribuições a pagar ali mensalmente, certo? Quando você é do lucro presumido, para o IRPJ e CSLL, você tem a cumulatividade, ou seja, as alíquotas do PIS e do COFINS, você vai aplicar diretamente sobre o seu faturamento e ali você já vai ter o PIS e COFINS a pagar. Só falando um pouco das alíquotas, o PIS para o lucro real não cumulativo 1,65%, COFINS 7,6%, ok? Já no lucro presumido, PIS é 0,65%, COFINS 3%, ok? Sobre o faturamento, aqui no presumido, ok? E aí, por último, nós temos o nosso famoso ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, certo? Onde o percentual do ICMS ele vai depender da alíquota do seu estado, né? Da legislação estadual. Aqui na Paraíba, a alíquota estadual, agora em 2024, houve uma majoração, onde nossa alíquota aqui passou a ser de 20%. Nas legislações estaduais, para alguns tipos de culturas, né, alguns tipos de atividades agrícolas, existe a figura da isenção, né, o benefício fiscal de isenção de ICMS. Né? Aqui, por exemplo, na Paraíba, nós temos isenção para frutas, frutas frescas, são isentas de ICMS. E várias outras culturas, aqui também nós temos o feijão, a macaxeira, conhecido como mandioca, né? Então, vai depender muito da sua atividade rural.
Então, por fim, né, o que eu quis dizer explicando toda essa estrutura de tributação na pessoa física e pessoa jurídica? Eu quero dizer para você, produtor rural, que você precisa fazer um planejamento tributário para saber qual a melhor opção de você melhor tributar a sua atividade, pagando menos impostos dentro da legalidade. É através do planejamento tributário que você vai poder tomar a melhor decisão. Para isso, você precisa ter o controle da sua atividade rural, né? Ter o controle do seu faturamento, né? Se você tem folha de pagamento, né? Ter ali as folhas de pagamento arquivadas, ok? Para que você possa, né, ter ali uma visão, né? Uma visão do seu negócio, né? Principalmente também das despesas de custeio que você tem, né? A forma que você faz essas despesas tem que ser feita através de documentação idônea, nota fiscal, recibo, certo? E aí, com tudo isso, você pode pegar e colocar os seus valores nos cenários diversos que nós temos. Pessoa física, lucro real; pessoa física, lucro presumido; pessoa jurídica, lucro real; pessoa jurídica, lucro presumido. Nós temos também a figura do Simples Nacional, também para a pessoa jurídica. E aí, a partir do seu cenário real, é que você vai saber qual a melhor opção, qual o melhor caminho a se tomar, ok? Nós da NSG Contabilidade Consultiva estamos à disposição para lhe ajudar, fazendo para você um planejamento tributário, né, preparando ali planilhas, onde nós vamos fazer simulações desses cenários tributários que temos em nosso país e para você tomar a melhor opção, pagando menos impostos de maneira legal, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, não deixe de fazê-lo aí nos nossos comentários. Se inscreva em nosso canal para você receber sempre a notificação de novos vídeos, tá bom? Um abraço.